Bom, pessoal, a aula hoje vai ser sobre o Afeganistão, certo? Bem atual, certo? Uma linha do tempo dos conflitos no Afeganistão, certo? Então, pessoal, a gente vai ver aqui. Então, pessoal, tudo aconteceu, a gente está sabendo, né, dos conflitos que está acontecendo. Então, tudo aconteceu no domingo, no dia 15, certo? Desse mês, agosto, né? O Talibã tomou conta da capital afegã, certo? Então aqui tem uma breve história, certo? Sobre esses conflitos, certo? Para vocês entenderem o que aconteceu. Aqui está mostrando a imagem, né? Desses grupos terroristas, né? Os extremistas, né? Talibã. Bom, pessoal, então, no domingo, né, no dia 15, esses combatentes do Talibã, né, eles tomaram de conta de Cabul, certo? Que é a capital do Afeganistão, né? Então, eles são um grupo extremista islâmico. Então, eles avançaram pelas cidades afegãs desde maio, certo? Quando o governo americano começou a retirar suas tropas do país. Então, as tropas do governo, do exército, estavam lá resguardando, né, o Afeganistão, estava lá protegendo contra esse grupo, né, contra o grupo Talibã, né, esses extremistas, né, que tem atitude podemos dizer, exagerada, certo? Bom, então eles tomaram de conta. Significa o quê? Que eles ocuparam instituições governamentais, fecharam aeroporto, certo? E colocou as tropas nas ruas da cidade, né? Suas tropas, né? Então, pessoal, isso sem muita resistência do exército afegão, né? Aí o presidente atual, o Ashraf Ghani, ele abandonou o país, né? Porque ele viu que esse grupo ia voltar ao poder, porque ele já teve uma vez no poder, né? E não foi muito boa a experiência. Então o governo atual ele fugiu, né? Ele foi para outro país, certo? Então tudo isso ocorreu, como já disse, né? Com a retirada do exército americano, certo? Então já fazia há 2 décadas, né? 2 décadas, 20 anos que os Estados Unidos estava lá, né? Desde o atentado às Torres Gêmeas, estava lá no Afeganistão, né? O exército dos Estados Unidos. Bom, então pessoal, essa situação foi evoluindo, né? Então, para entender um pouquinho do conflito, a gente vai ver algumas linhas históricas, certo? Então, na década de 70 a 1880, houve 4 golpes, certo? Tomada de poder, né, na história do Afeganistão. Então, o primeiro foi assim. Então, tinha uma monarquia afegã governando o Afeganistão. Aí aconteceu aí um golpe, certo? Uma derrubada de governo. Entrou outro governo, né? Então, houve um golpe em 73 que colocou no lugar da monarquia afegã o seguinte presidente, Mohamed Ould Khan. Não sei falar muito, mas é mais ou menos isso, certo? Só que esse presidente que foi colocado, ele
ele não agradou o Partido Democrático, certo? Do povo afegão não agradou, porque ele tinha uma orientação marxista, ou seja, queria transformar o Afeganistão em uma sociedade comunista, né, em que as propriedades, tudo são de uso comum, né, não tem, ou seja, não tem Estado, certo? Não tem classe social, certo? Tudo é de todo mundo, certo? Aí, devido a isso, aconteceu a Revolução de Saul. Foi justamente quando houve essa revolução, quando o Afeganistão começou a ser uma sociedade comunista, certo? Então, a Revolução de Saul transformou o Afeganistão em uma nação comunista, certo? Com essa Revolução Comunista, o presidente Khan foi destruído, né? O presidente que estava foi tirado, certo? E colocaram no lugar o Tarak, certo? Aí ele assumiu o controle do país, certo? Isso já foi o segundo golpe, né? Segundo golpe do país, certo? Então essa revolução foi liderada pelo Partido Democrático do Povo Afegão, certo? Bom, então aí o que aconteceu foi uma tomada de poder, como já se disse, né? O segundo golpe, certo? Aí pessoal, é o que aconteceu. As propostas foi instituída assim, em resumo, né? Tomou o poder, matou esse presidente, o Khan, e instituiu Nur Mohammad, certo? Tarak, certo? Nur Mohammad Tarak. Só que esse novo presidente, as propostas deles não eram assim tão condizentes com o Afeganistão, certo? O que é que ele queria fazer? Queria reforma agrária, queria participação feminina, e isso não era comum, né? Pessoal, a maioria dos afegãos. Então, isso foi como uma ameaça, né? Então, o que aconteceu? Houve um novo golpe, houve um desentendimento, né, no partido, ou então houve um novo golpe, certo? Aí caiu o Tarak, né? E entrou outro presidente, esse Hafizullah, certo? Hafizullah Amin. Então ele assumiu o poder, certo? Então já é o terceiro golpe, né? Já é o novo presidente, né? Mas esse Amin aqui não agradou, né, como o anterior aqui, né? Como o Tarak, ele não era aliado não agradou à União Soviética, né? Porque o Tarak aqui ele apoiava a União Soviética. Então, ele não agradou à União Soviética, não apoiava a União Soviética, né? Então, a União Soviética viu isso como uma possibilidade de aproximação entre o Afeganistão e os Estados Unidos, né? Então, temendo isso, né, com medo que isso acontecesse, e o governo de Amin não conseguisse controlar os Mujahedin, que eram os grupos rebeldes que estavam se organizando no interior do país. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu um quarto golpe. Ó, detalhe, foi a partir desses grupos aqui, Mujahedin, que surgiu o Talibã, certo? Então, houve um quarto golpe. Então, a União Soviética, ela invadiu o Afeganistão, né? Território afegão, certo? E isso houve um conflito, né? Entre os mujahedins e os soviéticos, certo? Aí aqui foi a famosa Guerra do Afeganistão, certo?
famosa Guerra do Afeganistão. Então, os soviéticos invadiram o Afeganistão para quê? Ele tinha dois grandes objetivos, era destituir, tirar o presidente Amin e colocar Karmal, certo? Era como forma de manter o Partido Democrático do Povo Afegão, né, sob controle, e queria combater os mujahedins, que eram os rebeldes fundamentalistas que lutavam contra o governo comunista no país, né, que tinha sido formado o Afeganistão tinha se transformado em uma nação comunista. Então, esses grupos aqui, esses rebeldes aqui, mujahedin, eles eram contra isso, certo? Não queria isso no Afeganistão. Bom, então aí foi que os Estados Unidos entrou, certo? Os Estados Unidos era inimigo da União Soviética, certo? Então foi o que os Estados Unidos fez. Ele financiou esses rebeldes, certo? Deu arma para ele, treinou como militar, certo? E aí houve aquela contenda, né? A União Soviética começou a enfraquecer, aí começou a sair do Afeganistão, certo? Mas ela continuou apoiando o governo do afegão e os Estados Unidos também continuou financiando os rebeldes, né? Para combater o comunismo. Então, os mujahedins eles surgiram como movimento de oposição contra as reformas, né, que estava acontecendo no governo comunista. Então, esses rebeldes eles recebiam apoio dos Estados Unidos contra as tropas soviéticas, né, que os soviéticos estavam lá, tinha invadido, né, e estava mantendo o governo comunista. O fortalecimento desses rebeldes resultou em grupos fundamentalistas. Então, foi a partir dele, né, que surgiu o Talibã, certo? Aí surgiu o Talibã, esse grupo extremista, né, a gente pode dizer, de atitudes muito exageradas, certo? Bom, então aqui, pessoal, na década de 90, desde que o país foi tomado por conflito, né, entre o governo e os mujahedins, desde a saída da União Soviética, o país foi tomado por conflito entre o governo e o mujahedins, né? Então foi aí que o Talibã cresceu, né? Ele nasceu como um grupo derivado dos mujahedins, certo? Então, em 94, né, nesse ano, o Talibã ele tomou a cidade, né? Eles tomaram a cidade de Kandahar. E 2 anos depois a capital acabou, né? Então o Talibã passou a governar o Afeganistão. Aí foi a partir daí que houve períodos muito extremistas, né? O Talibã passou a impor suas leis, as mulheres eram proibidas de frequentar a escola, trabalhar fora de casa, viajar sozinhas, certo? Então, assistir televisão só se fosse algo relacionado à cultura islâmica. Então, foi assim, uma coisa muito extrema, né? Então, ele mudou o nome do Afeganistão para Emirado Islâmico, como mudou agora também, né? Como vocês devem estar acompanhando no jornal. Bom, pessoal, então, o Mohammed Oman, que era o líder do Talibã na época, estabeleceu uma aliança com Osama Bin Laden, né? Então, o Osama Bin Laden é o fundador da Al-Qaeda, que era outro grupo extremista derivado também dos mujahedin, né? Certo? Aquele grupo que os Estados Unidos financiou para lutar contra a Revolução Comunista, né? Então, na década de 2000,
os Estados Unidos começou a procura, né, pelo Osama Bin Laden, certo? Então, isso aconteceu com a Operação Liberdade Duradoura, né? Que foi quando os Estados Unidos entrou em território afegão, queria capturar Osama Bin Laden, certo? Porque o que aconteceu, né? Ele atacou as Torres Gêmeas, né, dos Estados Unidos, né? Então, houve essa perseguição contra ele, certo? Aí, tanto é que aconteceu. Os Estados Unidos conseguiu capturar, né? E tomou conta lá do Afeganistão, certo? Ficou controlando lá. Aí o Talibã saiu de foco, certo? Aí os Estados Unidos, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, né? Para capturar Saddam Hussein, né? Que era o líder da Al-Qaeda, que tinha destruído as Torres Gêmeas. Em 2009, o presidente Barack Obama voltou a manter as tropas no Afeganistão, certo? Então, para conter, né, para evitar que o Afeganistão ou que o Talibã voltasse, né? 2 anos depois, Osama Bin Laden foi encontrado e executado pelo exército americano. Então, o exército americano ele conseguiu capturar, né? Então, o Barack Obama ele estabeleceu um plano para tirar os americanos, né, as tropas lá do Afeganistão, né, em 2016, certo? Mas isso não aconteceu. Mas nas décadas de 2010 e 2020, o Donald Trump ele assumiu o governo e teve que lidar também com a situação do Afeganistão, né? Então, os Estados Unidos tinha muito interesse, né, lá no Afeganistão e começou a negociar com o Talibã e disse que ia tirar as tropas de lá a partir de 1º de maio de 2021, certo? Então, aí o atual presidente ele anunciou que ia manter a data para tirar as tropas, né? Então foi o que aconteceu, né? O Talibã ele invadiu o país e tomou, certo? E hoje está aí, né? Tomando conta e a gente está vendo o que está acontecendo, certo? Então aqui só foi um pouco da história, certo? Aí tem o exercício que vai ser passado para vocês, é só ler que vai dar certo você responder.